Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com Marco Antônio André, advogado e ativista social, pré-candidato a vereador pelo PT. Marco, seja muito bem-vindo, obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado, Alexandre, sempre um prazer trocar uma ideia contigo, conversar, e como a gente sempre brincou, né, meu sempre boss, né, mas não vai ter processo trabalhista, a gente mantém isso. Coisa boa. O Marco, né, fez até há pouco tempo o Resenha de Preto nas redes aqui do Informe Blumenau com bastante sucesso. Essa entrevista foi gravada no dia 10 de maio, vai ser exibida no dia 13 de maio, data marcada na história brasileira como o dia que a escravatura foi abolida em nosso país, isso em 1888. É uma data para quê? Para ser celebrada, para ser refletida? Como é que você avalia, você que é um ativista do movimento negro? Alexandre, são dois pilares nessa discussão. Um é entender que a história brasileira precisa ser contada de forma real, de como ela aconteceu. Não do ponto de vista eurocêntrico, como a gente aprende nas escolas. Ah, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertou todos os escravizados, tem toda essa discussão do ponto de vista de como a Europa conta a história. Tem um outro ponto de vista que aí não é uma comemoração. É lembrar o que aconteceu ao longo de quase 400 anos de construção da onde a gente está hoje, que é o Brasil, e como corpos foram escravizados a partir de um discurso, de novo, eurocêntrico, porque a Europa vai para dentro da África e começa a escravizar esses corpos pretos, e a gente trata isso como uma escravidão moderna. Então, até então, na história da humanidade, sempre se teve escravidão. No entanto, para a história moderna, para a escravidão no Brasil, como ela foi, precisa se contar a história de fato. Então, o 13 de maio ele precisa ser usado dessa forma. Não como uma comemoração, porque nós não temos o que comemorar. Foram mais de 5 milhões de corpos escravizados. E, para você ter uma ideia como a história não é contada, 2 anos após a abolição da escravidão, se cria uma lei, que é a Lei dos Vadios. E aí qualquer pessoa que era pega na rua, ou vadiando, ou jogando capoeira, ou era presa, ou era internada em hospitais manicomiais. Então, e aí a gente percebe que o Brasil vai sendo construído, tudo isso que nós temos hoje de estrutura no Brasil, tem um rastro histórico, tem um lastro de historicidade que não foi contado e que não é contada nas escolas. Então, entender o 13 de maio é muito importante do ponto de vista histórico, do porquê que aconteceu, mas também se preocupar com o 14 de maio, um dia depois. O que foi feito de política pública? Pois é, vamos lá. Então, pegando esse gancho, assim, numa avaliação de avanços e retrocessos a partir dessa data, qual é a sua avaliação? Nós estamos falando aí, né, de mais de um século, de muito tempo, de uma outra relação social, né, uma outra relação absurdamente diferente daquela, mas como é que se avalia em termos de avanço e ainda em termos de retrocesso? De novo, 2 pilares. Se você pensar com o copo meio cheio, hoje, a partir de políticas públicas atuais ou atualizadas ao longo dos últimos 20 anos, se a gente pensar, houveram políticas públicas afirmativas que possibilitaram, por exemplo, um homem preto ser advogado e estar aqui falando contigo sobre o tema. Sem demérito nenhum, mas teríamos, por exemplo, um professor de história branco formado pela academia falando sobre o tema por um outro prisma. Olhando o copo vazio, né, ou meio vazio, nós temos hoje a maior população no Brasil, nós somos mais de 55% da população entre pretos e pardos, e somos a maioria dentro do sistema prisional, por exemplo. E por que disso? Justamente por conta da construção histórica de falta de política social estruturada para que deixasse essa população de fora de várias políticas ao longo da construção do Brasil. Então, se nós olharmos para como as classes sociais são montadas, muitas discussões há, por exemplo, de que precisa-se ter políticas públicas, não cotas raciais, mas cotas sociais, por exemplo. Mas se você fizer um recorte dentro da pobreza brasileira, mais de 70% dessa população é preta e parda. Então, qualquer tipo de política que tu faça em termos de discussão ética no Brasil, segurança pública, educação, saúde, habitação,
você necessariamente precisa discutir as questões étnicas, porque é isso. O Brasil foi invadido em 1500 pelos portugueses. A história vem contando para a gente essa história de como a Europa entra para dentro disso que a gente chama de Brasil hoje. E como isso foi sendo construído? Quem foram as pessoas que foram se beneficiando das riquezas que tinha aqui a partir dos povos originários que tinha no Brasil? E quem foram os corpos que construíram toda a história do Brasil? E de que forma isso foi feito? Então, percebe que a construção do que a gente chama de Brasil hoje é construído com base num sistema escravocrata de muita violência, de muitos crimes, e todos esses crimes, e aí é importante ressaltar, chancelados pelo Estado brasileiro à época. Chancelados pelo Estado brasileiro nos dias de hoje. Então, muita coisa que se discute hoje, em todos os campos, você necessariamente precisa discutir a questão étnica racial. Porque a gente vai falar de problema social, nós vamos ter que discutir a questão étnica. Nós vamos falar de segurança pública, nós vamos ter que discutir as questões étnicas. Vamos ter que falar de problemas de desastres naturais, a gente precisa discutir as questões étnicas. Por quê? Porque normalmente ou variavelmente essa população preta está nas periferias e é onde a assistência social, as políticas públicas não chegam. Então, de novo, se eu olhar para o copo meio cheio, eu vou pensar que existem políticas públicas que podem ser feitas. Se eu olhar para o copo meio vazio, de cada 10 jovens pretos mortos hoje de forma violenta, de novo, 7 são pretos ou pardos. De novo, a gente entra na construção de como isso foi feito. Pegando você nas duas primeiras respostas, falou de 2 pilares, e eu vou fazer um questionamento que talvez também vá nessa mesma linha, sobre o papel das redes sociais. Parece que as redes sociais ajudam a reverberar muitas coisas e a tirar esses racistas do armário. Por outro lado, as redes sociais também são um canal para mostrar que o racismo é latente, se repete na sociedade e mostrar que essas pessoas estão praticando crime. Como é que tu vê o papel das redes sociais na disseminação e até, talvez, no combate a isso? Eu vou me pautar de novo sempre em 2 pilares, que faz com que a gente consiga ser didático para as pessoas. Hoje, as redes sociais, da forma como elas estão, sem nenhum tipo de regulamentação e as pessoas se sentindo à vontade para fazer os ataques que fazem, é algo extremamente preocupante. E continua sendo crime, continua precisando ser atacado de forma pela lei, né? Por outro lado, nós tivemos casos emblemáticos, como, por exemplo, a morte do americano enforcado pela polícia americana lá na época ali dos movimentos Vidas Negras Importam. O Will Smith teve uma frase muito importante dizendo o seguinte: não foi o racismo que aumentou, é que agora todo mundo tem uma câmera de celular para filmar. Então, a internet ela cumpre esse papel fundamental na defesa do cidadão, na defesa de direitos sociais, na defesa em relação ao combate ao racismo, mas, por outro lado, também dá a alguns cidadãos a falsa ilusão de que ele pode cometer crimes, de que ele pode disseminar ódio, de que ele pode continuar falando coisas que ele falava antes num churrasco para os amigão, o tiozão do pavê as brincadeiras fazia, que não eram brincadeiras. Esse racismo recreativo que sempre existiu, só que agora ele joga para dentro da internet. Isso continua sendo crime. E aí, as pessoas ainda não entenderam, e se a gente pensar no fenômeno rede social, ainda também é um fenômeno novo, mas que também precisamos, mesmo sendo novo, precisa ser regulamentado e precisa ser organizado a ponto de ter punições para as coisas que acontecem. Vamos para uma discussão que foi muito premente aqui em Blumenau, em Santa Catarina, que se debate sobre células neonazistas no Estado e aqui em Blumenau especificamente. Houve uma visita de representantes da Comissão Nacional dos Direitos Humanos sobre esse aspecto, com base numa pesquisa da Unicamp, para ouvir alguns segmentos. De que forma essa questão das células neonazistas se conectam com o racismo?
Olha que interessante e triste ao mesmo tempo. Interessante em pensar que na Alemanha, por exemplo, que foi o pivô, né, da Segunda Guerra Mundial, dentre todas as outras nações, hoje, nos dias atuais, eles não esquecem a história, eles contam a história nas escolas, eles têm os museus para tratar dos horrores que aconteceram ao longo da guerra e quais foram os malefícios desse sistema de governo que houve, que disseminou toda essa discussão. Quando a gente vem para o Brasil, vamos falar de Brasil, vamos falar de Blumenau. A cidade onde eu moro, a cidade onde eu vivo, a cidade onde eu construí minha família, onde eu me construí como um homem preto nessa sociedade, temos um dos maiores locais, a princípio, a partir de um estudo feito na Unicamp, de que aqui nós temos mais de 67 células neonazistas. Por que será que isso acontece? Porque a história não é contada. Porque a história não é tratada da forma como precisa ser tratada. Eu costumo dizer, e aí eu faço críticas diretas ao poder público, faço críticas diretas a qualquer pessoa que queira discutir isso comigo de forma rasa, é de pensar, por exemplo, que a Oktoberfest, por exemplo, é um produto blumenauense, é um produto que precisa ser valorizado, a gente precisa fazer com que a festa tome proporções ainda maiores para o bem de Blumenau. No entanto, nós precisamos discutir o que foi a Alemanha nazista. Não se discute isso nas escolas. Assim como não se discute o período escravocrata no Brasil. Assim como não se discute a Lei 11.645 de 2008 dos povos originários e dos povos pretos que construíram essa nação. Então percebe que a educação dentro do ambiente escolar, dentro das universidades, deve ser pauta não ideológica. Não existe ideologia por trás da história propriamente dita, de como ela precisa ser contada. Porque se você esquece o que aconteceu, você continua cometendo os erros do passado. Por isso que a minha luta sempre é discutindo direitos humanos, discutindo as questões étnicas, discutindo os preconceitos que tem na nossa sociedade, é discutir a educação. Porque se você não discute educação dentro da escola, se você não discute educação dentro da formação de profissionais na universidade, você não consegue resolver problemas atuais, pensando nos erros do passado. Então, tem muita conexão de como se trata a história dentro das escolas, tem conexão da forma como esses profissionais são construídos dentro da universidade, de uma tentativa de apagamento histórico de tudo o que acontece. Então, as duas coisas andam muito intrinsecamente, e não é à toa, por exemplo, que eu fui vítima em 2017 de um grupo neonazista, que no final das contas a gente olha para o passado e vê que eu fui só mais uma vítima, porque isso continua acontecendo. Por outro lado, faz com que, a partir das redes sociais, como você levantou, joga a luz sobre o problema. Então, de novo, né? Copo meio cheio, copo meio vazio. Sobre aquela denúncia que repercutiu, inclusive nacionalmente, com cartazes quase em frente da sua casa, na rua onde você mora, qual foi a consequência disso? Ainda há uma investigação em aberto, ainda há uma investigação. O meu processo em si, ele teve apenas uma punição de 4 pessoas que foram presas à época. Houve uma transação penal, foi uma medida até branda, ao meu ver, do que aconteceu com um dos acusados. Os outros 3 nunca mais foram achados, sumiram, e o processo está suspenso até que se consiga achar essas pessoas. Como o racismo é um crime imprescritível, enquanto essas pessoas não forem achadas, o processo fica suspenso e a gente vai atrás das investigações para fazer com que essas pessoas sejam punidas. Mas, de novo, o passado não foi tratado e o presente nos mostra que isso continua e precisa ser discutido. Marco, você vai ser candidato nessa pré-eleição, pré-candidato nesse momento. A questão racial da voto, ou avançando nessa pergunta, apesar da importância desse tema, o eleitor, ainda mais numa eleição municipal, ele vai se identificar com essa discussão sobre o racismo? Depende de como isso é abordado. De novo, se eu tratar a questão apenas étnica racial, o cara preto vai olhar para mim e falar, ok,
eu também sofro racismo, eu me identifico contigo. Mas eu preciso do Alexandre, eu preciso da telespectadora, eu preciso do telespectador que é uma pessoa branca, entender que discutir as pautas étnicas raciais na cidade é discutir mobilidade urbana, é discutir segurança pública, é discutir educação, é discutir moradia, é discutir salário. Porque por mais que a gente não queira admitir, Blumenau hoje está a um passo de se tornar uma megalópole, pelo tamanho que ela é. Ela já é uma cidade cosmopolita, com vários povos vivendo aqui dentro. Nós precisamos ter essa discussão levada para dentro da Câmara de Vereadores, de novo, não como uma pauta ideológica de A, B, C ou D, mas como uma política de Estado. Por quê? O Brasil foi construído a partir de um sistema racista. O Brasil foi construído a partir de um sistema escravocrata. Blumenau tem pretos e pretas na construção da cidade. Então, assim, se eu pautar apenas na discussão étnica, realmente é uma discussão que precisa ser apenas discutida com meu filho, com os meus 2 filhos, com o meu vizinho, com meus amigos, num churrasco. Agora, se eu pensar isso como política pública, e não política pública ideológica, mas sim estatal, nós vamos perceber que o PL pode discutir isso, que o PV pode discutir isso, que o PT, que o MDB, que os partidos precisam ter isso em mente, porque eu tenho pessoas pretas que são de direita, eu tenho pessoas pretas que são de esquerdas, eu tenho pessoas pretas que são cristãs, eu tenho pessoas pretas que são do candomblé, ou seja, a população está aí. São pessoas que estão no dia a dia da cidade. E nós não vamos ter políticas públicas não só para os pretos, mas para toda a sociedade, que todo mundo sai ganhando. Então, essa é a base central da discussão que eu quero levar para a cidade. Você não é um político, né, na acepção da palavra político-eleitoral. Qual é a tua expectativa em pedir voto como um homem negro do campo da esquerda no contexto eleitoral de Blumenau? Desafiador. Né? Desafiador porque foi uma construção, essa candidatura foi uma construção a várias mãos. Eu costumo brincar que teve muito mais gente a favor do que contra a eleição, a candidatura, a pré-candidatura colocada agora de forma oficial aqui, em primeira mão, colocando que eu sou pré-candidato a vereador, porque muitas pessoas... Ontem, né, a gente está gravando essa entrevista no dia 10, na quinta-feira a gente está participando de um evento de Somos Muitas, né, que é um evento do movimento LGBTQIPN+. E uma senhora me deu um abraço ontem dizendo, Marcão, e eu brinquei, não, o pessoal me deu esse apelido de Marcão, mas é que eu não sou grandão. Ela falou, não, você realmente não é grandão, mas o que tu representa é muito grande. Então, quando ela fala essa frase para mim do que eu represento ser muito grande, eu não represento o Marcão CPF, eu não represento o Marcão meus 2 filhos. Eu represento uma ideia na cidade de que precisa se discutir e precisa se ter alguém com essas características, com essa estética física dentro da Câmara de Vereadores. Já tivemos outros vereadores pretos na cidade. O Lenilson, por exemplo, foi um dos precursores dessa discussão na cidade. Tivemos, não é, o Abdias do Nascimento é o nosso eterno senador. O Romário Abadia foi o nosso primeiro vereador preto na cidade. Ou seja, eu não sou o primeiro e a ideia é que eu não seja o único. A ideia é que eu não seja o último. Então, é uma construção coletiva de ideias. Então, é desafiador entrar nessa discussão, nessa eleição? Ainda mais com todas as características que essa eleição vai ter. Por outro lado, eu não represento uma ideia pessoal, é uma ideia coletiva, é uma ideia onde muitas pessoas estão envolvidas e aí, por óbvio e por uma questão de estrutura partidária, tem que haver uma cara, tem que haver uma estética por trás. Escolheram que fosse eu. Para encerrar, você se filiou recentemente. Por que o Partido dos Trabalhadores? Por N motivos, mas para a gente ser direto, nós precisamos também entender qual é o contexto histórico que o Brasil passa.
né? Então, se nós pensarmos que o PT é o principal partido político no país, organicamente falando, é o maior partido em construção, porque ele continua em construção. Todos os ataques que o PT recebeu ao longo desses anos e todo o antipetismo que se foi construído, ainda assim é o maior partido do Brasil, não haveria outro partido também para eu colocar essas ideias. Por dois motivos. Um, porque fui bem acolhido. E dois, me dão a liberdade de colocar o que eu penso. Não é segredo nenhum para todo mundo de que eu já tive em outras siglas partidárias discutindo política. E isso faz com que eu tenha muita leveza em dizer que eu me filiei ao PT por opção, por entender que esse momento é o melhor partido que a gente consegue discutir essas pautas e, mais do que isso, entender quais são essas pautas e porquê dessas pautas. Talvez seja o momento de discutir também as lideranças de todos os partidos, inclusive o PT, que não dão a essas figuras pretas a oportunidade também de assumirem postos de poder, que é um dos problemas do racismo no Brasil. Então, assim, nós precisamos resolver o problema do racismo no Brasil? Sim, precisamos. Como é que nós vamos resolver isso? Através da política, através de políticas públicas, através de discutir políticas de Estado que envolva a educação de fato. Nós temos uma lei federal que não é cumprida, por exemplo, em Blumenau. Nós não temos um vereador em Blumenau que tenha coragem de apontar para a Secretaria Municipal de Educação e dizer não é cumprida a Lei 11.645 de 2008. Por que não é cumprida? Então, é a lei que conta a história de África, dos africanos e a lei dos povos originários para contar dentro das escolas, universidades e estaduais a obrigatoriedade do conto dessas histórias, de como isso foi construído. Então, olha quanta coisa. Para além das questões étnicas, o Marcão tem de desafio como pré-candidato à vereança na cidade. Marco Antônio André, advogado, ativista social, pré-candidato a vereador pelo PT. Obrigado pela entrevista aqui. Boa sorte na empreitada. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que vão nos assistir, que estão aí nas redes sociais. E, mais uma vez, e vou aproveitar, e esse é o momento, Alexandre, ajudem. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda nesse momento. Não importa de onde vem essa ajuda, pessoal, não importa quem esteja fazendo essa ajuda. A gente precisa ajudar os nossos irmãos gaúchos porque nós sabemos do quanto é dificultoso períodos como esse que eles estão passando. Então, quem puder ajudar, procura aí as redes sociais de todo mundo que está ajudando, beleza? Obrigado, Alexandre. Obrigado mais uma vez, boa lembrança. E com o Marco Antônio André, o Informe Blumenau Entrevista abre um ciclo de conversas que terá com pré-candidatos a vereador em Blumenau. São mais de 150 candidatos, obviamente a gente não vai conseguir ouvir todos e o nosso critério nesse momento é tentar ouvir alguns representantes de todos os partidos políticos, de todos os espectros políticos, para que vocês tenham mais ou menos uma dimensão de quem vai concorrer. Um grande abraço, até a próxima!